professores, gestores, educadores em geral. Sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. E hoje estamos aqui para mais um evento do Cinep Paraná. Conversaremos hoje sobre Covid e doenças respiratórias na infância. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a médica pediatra, doutora Elaine Cuzoó. Vamos lá? Olá, doutora, tudo bem? Olá, como vai? Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes aqui por aceitar o nosso convite, né, para um assunto tão importante como esse, né? Eu que agradeço. Então, a gente vai conversar, ter um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre. Não adianta a gente deixar o Covid de lado, né? Sim, A gente ainda não saiu da pandemia e para a gente vai ser uma riqueza muito grande a gente poder ter essas informações com a doutora. Bom, então vamos lá, doutora. Antes da gente falar sobre o Covid, mesmo as doenças mais comuns respiratórias que aparecem, tanto no consultório como nos hospitais, sim. antes de tudo, primeiro eu vou pedir para a doutora se apresentar, falar um Ah, pouquinho da sua trajetória profissional, né, e da sua formação aqui para o nosso público das escolas associadas ao Cinep Paraná. sim, então. Eu fiz pediatria na USP de Ribeirão Preto e fiz emergência no Hospital Albert Einstein de São Paulo. E trabalho aqui no Hospital Pequeno Príncipe e no consultório. Então Uhum. tem uma vasta trajetória aí, né, para a gente Sim, poder conversar um pouquinho. Doutora, então, para a gente poder falar realmente sobre o Covid, mesmo as doenças mais comuns respiratórias que surgem no dia a dia, tanto no consultório como no hospital, o que a doutora poderia falar para a gente aqui um pouco sobre o sistema imunológico das crianças? é, então, no nosso dia a dia de trabalho, das famílias e tudo, nós acabamos levando as crianças para a escola bastante cedo. E as crianças acabam entrando nesse contato com muitas crianças, muitas outras crianças, a partir de 6 meses, né? A partir de 6 meses, para poder a família estar trabalhando e tudo. Então, esse sistema imunológico ele é imaturo, né? Ele igual, né? Vários outros sistemas do corpinho da criança que está em desenvolvimento, o sistema imunológico também. Então, esse sistema ele só vai estar um pouquinho mais maduro, assim, mais parecido com o do adulto, a partir de 15 meses. Então, seria o ideal que as crianças começassem a frequentar as escolas a partir de 15 meses. Em alguns países, a licença maternidade vai até 2 anos, né? A gente sabe. Mas, enfim, a situação tem que se adaptar com a nossa realidade. Esse sistema imune ele só vai estar maduro a partir de 6 anos. Então, é quando a gente vê que realmente as infecções diminuem bastante. E aí a gente tem que lidar aí com essa situação dos 6 meses até os 2 anos, mais ou menos, e de 2 a 6, né? Aqui, então, tem um... Se você quiser colocar, o, Eu vou pedir para a produção colocar para a gente. Isso, coloca aí para. eu trouxe aqui um material da Associação Internacional de Otorrinolaringologia Pediátrica, que está muito bonito, né? Então, ele fala do sistema imunológico da criança, e aqui, acho que até para a gente ficar um pouco mais calmo, né? Porque todo mundo sabe, coloca na escola, começa a pegar uma infecção, né, a cada mês. E é isso mesmo. Né? Parece que todo mês está doente. É isso mesmo. É esperado que todo mês a criança pegue alguma infecção, alguma febre, né? E a criança que não frequenta a escola, ela também pega. Ela pega a metade disso. Ela pega uma a cada 2 meses, mais ou menos, mas faz parte do desenvolvimento, né? Faz parte do amadurecimento do sistema imunológico. E aí uma coisa que é importante a gente ver é para não colocar a criança em escolas muito lotadas, né? Por mais que às vezes aconteça de a gente ver que às vezes tem salas de aula que tem mais de 20 crianças, às vezes, não seria o Uhum. mais adequado, porque é exponencial. Quando passa de 18 crianças, o número de infecção aumenta bastante, principalmente infecção de vias aéreas superiores, otite, por exemplo, e sinusite, né? E aqui, eu não sei se a gente já poderia estar falando alguma coisa sobre
já comecei a falar sobre prevenção, né? Eu acho que é Porque bom. Uhum, é, ótimo. Que eu acho que essa questão das ações preventivas, elas são muito importantes nesse momento, né? sim, Então, que ações a gente poderia passar aqui, tanto para os pais e para os educadores, né, em relação a às doenças? prevenção Uhum, das doenças respiratórias. Então, nós temos aqui alguma coisa, né? Contexto social e ambiental da criança, os berçários, as creches, o jardim da infância. A gente tem que ver muito o meio ambiente. Então, agora, seria uma coisa que seria legal a gente levar, né, para adiante com a história do Covid, que chamou muita atenção, a higiene, né? Então, assim, não só passar álcool na mão, mas lavar as mãos com muita frequência, você ter esses atenção. cuidados precisam ser Isso, intensos. esses cuidados precisam ser intensos e que não se perca, né, depois que passar. A gente espera que essa situação do Covid talvez não passe, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, Uhum. mas que esses cuidados fiquem, de você entrar num lugar, entrou na escolinha, lavar a mão, passar um alquinho na mão, né? Porque se tem já, digamos que a criança esteja com uma coriza, é preferível que lave a mão, né? Só passar o álcool já não ajuda, mas o ideal seria lavar a mãozinha mesmo. Cuidados de higiene normais, assim, de quando for trocar uma criança, lavar a mão para evitar a disseminação de vírus e bactérias. Ou seja, todo cuidado é pouco Os nessa hora. cuidados de higiene que a Uhum. gente sabe, né, que tem que ter, eles ajudam bastante a diminuir essa transmissão de uma criança para outra. Mas o contato entre elas, né, crianças pequenas, não tem como você evitar, faz parte até do desenvolvimento delas. Uma tem contato com a outra, uma quer pegar na outra, uma quer pegar no olhinho da outra para ver Uhum. como é. Uhum. Então, por isso, é muito importante o cuidado da higiene da mão nas crianças e nos adultos também, né? Nos adultos também. A doutora falou, deixa eu até começar aqui pela questão da coriza, né? Crianças que surgem, que aparecem nas escolas com coriza. Qual que é a primeira, o que que daria para passar como dicas até para os educadores nessa hora, para ajudar, digamos assim, como que eles podem agir diante dessas situações, né? A criança está com muita coriza e vai para a escola. E vai para a escola, porque se a gente for impedir a criança que está com coriza de ir para a escola aqui em Curitiba, é complicado, né? Principalmente nessa época do ano, é, a- até a anatomia, a característica do desenvolvimento anatômico da criança, ela propicia que elas tenham sintoma respiratório e aqui o frio talvez seja um fator importante para que tenha coriza. Eles têm o narizinho menor e as vias respiratórias deles têm o calibre, o diâmetro menor. Então, o ar frio, quando entra, ele é muito mais sintomático na criança do que no adulto. E aí isso faz com que eles tenham mais sintomas, eles têm mais coriza. E o principal aí é a higiene mesmo, né? Manter o narizinho limpo, lavar as mãos, porque eles vão pegar no narizinho. E em casa, para os professores, tem escola que realmente pede, né, até para mandar o lencinho, né, para poder estar sempre limpando. Mas uma coisa que ajuda muito é a lavagem nasal, que tem sido bastante comentada, né? A lavagem nasal, como fazer. Tem muitos vídeos na internet. Então, a lavagem nasal ela é recomendada pelos otorrinopediatras, mesmo que a criança esteja assintomática, porque ajuda muito a tirar, inclusive, substâncias que possam dar alergia, poluição, fumaça, né? Fuligem de carro e vírus e bactérias também. Então, aqui nos seios da face, pode se acumular alguma secreção. E aí, quando você faz a lavagem nasal, o líquido entra aqui no narizinho e ele ele chega até aqui, ele lava aqui, se tiver alguma secreção espessa, ele dilui essa secreção e aí ajuda a sair, né? Aqui já é uma criança maior, mas uma criança de 5 anos, de 1 ano, que ainda não sabe assoar, às vezes essa secreção ela fica mais diluída
E aí a criança consegue engolir, né? Às vezes o pai fala, nossa, mas ele não sabe assoar, não sabe assoar. Ele não sabe assoar mesmo, não tem maturidade para isso. Mas você colocando um pouquinho de soro, aí essa secreção ela vai naturalmente descer e ele vai engolir ou vai, né, descer pela narina também um pouquinho. E isso ajuda muito a prevenir complicações de vias Ou seja, respiratórias. usar o soro faz uma Faz diferença muito grande. diferença. A gente vê, às vezes, o soro ser negligenciado, porque o pai fala, é só água e sal. Nossa, mas isso faz parte da higiene nasal e isso ajuda muito a prevenir complicações, porque se a criança fica com secreção aqui nos seios da face, eu falo, né, até para a criança entender também, isso é como se fosse uma comidinha para a bactéria. Se está cheio aqui, a bactéria, às vezes, né, você tem contato. A bactéria entra e se ela achar comidinha aqui, oba, né, estou em casa. E aí, você lavando aqui, você corta o barato dessa bactéria, né? O soro entra aqui, lava, a secreção desce, e muitas vezes só o que precisa é isso, né? Que é um dos outros também fatores para a gente prevenir infecção de vias aéreas, evitar o uso de antibiótico desnecessário. A maioria das sinusites em criança e amidalite também, elas são virais. Então, não adianta você passar antibiótico para uma situação que é viral. O antibiótico ele não vai ajudar e às vezes vai até prejudicar, porque ele vai atingir a flora intestinal, a flora bacteriana do corpo de uma forma geral, vai prejudicar ali a flora, que é uma defesa do nosso organismo também, e não vai ajudar com aquele quadro que é viral. Doutora, só aproveitando que a professora falou bastante aí sobre lavagem nasal, eu acho muito importante, mas é importante deixar bem claro, é diário. Diariamente, essa lavagem é importante com soro? Sim, pode fazer a lavagem diariamente. Isso é uma medida de prevenção de doenças respiratórias. E você pode fazer com uma seringa, com soro, né? Não é recomendado fazer com soro frio ou gelado, porque vai causar mal-estar, né? Mas você aquecer um pouco, deixar ele em temperatura ambiente. Uma recomendação que uma otorrino me deu foi a doutora Trícia. Ela deixar um pouco no bolso o soro, porque aí ele vai ficar em temperatura ambiente, e aí você lava se você usar a seringa, você pode usar numa criança pequena, assim, de 1 ano, 5 anos. Aqui, olha, o seio da face dela é pequenininho, aqui na testa também tem uma outra figura que depois a gente pode estar mostrando, mas 4 ml já é suficiente para esse soro entrar e sair, sabe? Não precisa ser muita coisa. E você colocar a seringa ou vou mostrar aqui sobre a sinusite, que a gente está falando dos seios da face, olha só. E aí a gente pode falar aqui sobre a lavagem. Então, os otorrinopediatras recomendam a gente fazer lavagem mesmo em criança assintomática 2 vezes ao dia. E 2 vezes ao dia. Isso é bem legal. Melhor os pais, deixar para os pais essa responsabilidade. O ideal que seja em casa, Tá, né? perfeito. Porque no início do dia e no final do dia, ótimo, tipo, fazendo parte até da higiene, tomou banho, é uma dica boa aí tomou para banho, fez a passar aos lavagem pais, né? nasal. Muito bom. E aí você pode usar a seringa com 4 ml, 5 ml de soro numa criança, já está bem bom. E você coloca a ponta da seringa no nariz e daí coloca o soro suavemente. Não precisa ser um jato forte, né? Porque daí a gente passa também para a anatomia da criança, que é a anatomia diferente do adulto. O canalzinho da tuba auditiva que comunica com os seios da face na criança, ele é mais retificado. Então, se você dá muita pressão, você pode jogar líquido com secreção para o ouvido. E não é essa a intenção, né? A intenção é que ele entre só ali nos seios da face. Ó, que bonitinho. Ó, essa criança aqui está com um pouquinho de sinusite. Ó. Aí, a gente vê aqui, eu vou aproveitar, né? Olha, então ela está aqui, né? Ela está com uma sinusitezinha, está espessada, a mucosa dentro do seio da face dela, tem um pouquinho de secreção. Esse espessamento pode ser por uma rinite viral ou pode ser por uma rinite alérgica. Então, tratar a rinite alérgica também ajuda a prevenir infecção de vias superiores, porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho rinite, mas eu espirro um pouquinho, está tranquilo. Mas aí a sua mucosa não está funcionando direito.
E, às vezes, se ela estiver inflamada, assim, o que acontece? Essa secreção ela é formada e ela sai. Só que se aqui estiver muito espessado, o canal não consegue liberar a secreção e aí a secreção fica presa, aí cai naquela história da comidinha de bactéria. Né? Então, tem que entrar aqui, entra o soro, né? 4 ml, já está bom numa criança, né? Em temperatura ambiente, pode ser com a seringa, e aí entra suavemente, vai diluir aqui e vai voltar, e vai sair. Perfeito. Né? Não tem necessidade de ser assim, de forma rápida, e não precisa assim, entrar o soro aqui e sair pelo outro lado e colocar 100 ml de soro, como a gente tem visto, né, em algumas. É pouquinho, é tranquilo. Né? Tá. E tem uma recomendação bem legal assim, explica para a criança o que você vai fazer. Né? Não precisa um adulto para segurar, outro adulto para fazer. A maioria das crianças ela não está se sentindo bem, né? Principalmente quando ela está doente. Então, você explicar, olha, a gente vai agora fazer vamos lavar com sorinho o seu nariz, que é para você melhorar. E aí vai ser assim, aí você explica, olha, tem essa seringa, a seringa sem agulha, é só para a gente mandar a aguinha para dentro do seu nariz, e aí vai limpar, e você vai melhorar dessa congestão, tudo bem? A criança vai entendendo, sabe? Você tem que deixar o ambiente tranquilo, não pode ser a força, porque daí se torna uma situação muito desagradável para a criança. E é interessante você explicar na linguagem dela, que é para ela melhorar e aí não se torna uma situação tão desagradável, né? Perfeito. Uhum. Doutora, nós falamos muito sobre medicação para adultos, né? Ou seja, até suplementos aí, vitaminas, né? Em relação, falando da questão da imunidade. E para as crianças, qual que é a medicação eficaz para a imunidade da criança? Então, a melhor medida para a imunidade da criança são medidas assim, que os adultos não gostam, né? Evitar o cigarro, né? Evitar o cigarro porque a criança se torna fumante passivo. Cada 10 cigarros que um adulto fuma, a criança fuma um. Né? Sendo que terrível. a anatomia da criança, né, por ter as vias respiratórias mais delicadas, com calibre menor, ela tem muito mais sintomas do que o adulto. E seria muito bom que tivesse assim um remédio que você desse para a imunidade aumentasse, ela não pegasse mais doença. Mas a gente tem medidas de comportamento para melhorar a imunidade, né? Não fumar, com criança em casa, o ideal seria que não fumasse dentro de casa, nem mesmo na varanda, para ela não ter contato mesmo com cigarro. E mesmo assim, o adulto que fuma, ele vem cheirando a cigarro, né? É terrível, Então, o verdade. ideal seria tabagismo não, principalmente a criança que está tendo sintoma respiratório, se alimentar bem, né? Então, a gente sempre fala 3 a 5 vegetais por dia, né? 3 frutinhas por dia. Isso ajuda também na imunidade, que tá todo mundo procurando. Exercício, dormir bem, dormir no horário, né? E isso tudo melhora a imunidade, né? Tem muito estudo que fala que uma boa noite de sono melhora a imunidade. São mais hábitos saudáveis do Hábitos que saudáveis que a gente necessariamente tem que medicação. procurar, porque às vezes a gente quer Perfeito. curar tudo com um remedinho Isso. e não é tudo que dá para fazer dessa forma. E existe o uso de medicações para a imunidade, né? Homeopáticos, fitoterápicos, que o uso é controverso, né? Tem muita gente que não tem assim um consenso de que essas medicações melhorem a imunidade, a não ser que a pessoa tenha realmente problemas de imunidade, que tem tratamentos, às vezes tem deficiência de fatores da imunidade, que aí tem medicações específicas. Mas para uma criança que não tem problema, né, não tem doenças da imunidade, os hábitos saudáveis são o que tem de melhor assim, É o caminho. para melhorar a imunidade da criança. Tratar a rinite, né? Doutora, agora a gente vai ter que entrar naquele assunto chatinho que ninguém aguenta mais, mas ainda é necessário. Falar um pouquinho sobre o Covid, né? Como que o Covid ele acontece nas crianças. Antes da gente falar da vacina, né? Eu acho que é importante,
Porque, queira ou não queira, todo mundo fala, puxa, é mais grave no adulto. A gente está falando da imunidade da criança, que é mais baixa, que ela é mais frágil, né? No Eu entanto, queria quando você até. fala de Covid, existe uma, não sei se é uma falsa ilusão de que na criança, né, acontece de forma diferente. O que a doutora poderia falar sobre isso? Então, eu acho que realmente é uma falsa, é É? uma falsa informação que acabou Hum. ficando aí e que a gente tem que combater muito, porque a criança pega Covid, né? Inclusive nos Estados Unidos agora, dia 18, foi liberada a vacina para crianças entre 6 meses e 5 anos pelo CDC, que é o Center for Disease Control lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil está sendo feito estudo para liberar essa mesma vacina da Pfizer. E, assim, uma das coisas que né, entre vários motivos para ser feita essa vacina, o Covid é uma doença que a gente provavelmente vai ter que aprender a lidar. Não é uma pandemia que vai se resolver e ela vai sumir, né? Uhum. E a vacina ela não protege contra as variantes, né? Você ter pego a doença também não protege, igual como se fosse varicela, por exemplo. E 40% das crianças que foram internadas, elas não tinham comorbidade. Uhum. Então, é super importante assim, a gente saber que se você é adulto, você tem a escolha de se vacinar ou não. Né? A gente sabe que teve muitos adultos que tiveram complicação porque não estavam vacinados, mas isso a pessoa é adulta, foi escolha dela. Na criança, é complicado porque tem um adulto que escolhe ali para ela, né? E ela pode ter complicações importantes, a criança pode ter complicações importantes. Tem a Por não doença serem vacinadas. por não Isso? serem vacinadas. Aham. O importante da vacina, ele não vai evitar, talvez, que a criança adoeça, mas ela evita, tanto no adulto quanto na criança, as formas graves. Exato. Né? Então, a gente tem a doença multissistêmica, que é uma complicação importante, vascular, por isso que ela é multissistêmica. Teve casos de uma hepatite idiopática que não fica muito bem explicada, mas essa hepatite, metade dos casos estava relacionado com crianças que eram Covid positivo. Então, elas estavam sendo muito importantes em criança abaixo de 5 anos, mas até 10 anos de idade teve casos dessa hepatite. E está tendo ainda. A gente precisa ficar atento, porque uma criança que teve ou está tendo Covid, ficar atento para sinais de hepatite ainda, né? Então, assim, são complicações que as crianças, principalmente as crianças menores, elas podem ter e que a vacina pode prevenir, né? Como as outras vacinas, né? Tem muitas vacinas que elas previnem as complicações, elas não previnem a doença 100%, mas elas previnem as complicações. E como que injustiça, né? Eu sou adulta, eu tomo, daí na criança eu não faço. Ou seja, o que a doutora está querendo dizer é que é muito importante a vacinação para as crianças. Sim, a Isso? vacinação para evitar as Uhum. formas graves, sim. Tá. E aí, junto com essa, já que a gente está falando de Covid agora, nesse É. momento, mas a gente fala de todas as outras doenças respiratórias também, devido ao Covid e devido a todo esse contexto que a gente está vivendo, muitas pessoas deixaram de vacinar as crianças. Né? E as crianças com sintomas gripais, elas chegam, né, para ser vacinadas e também acaba não sendo possível fazer a vacina naquela hora e as crianças adoeceram bastante. Então, é importante, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, acompanha com um pediatra, essa criança tem rinite. E aí ela tem coriza com muita frequência, mas se você sabe que essa coriza ela está se mantendo porque ela tem rinite, tratar a rinite, né? Procura o pediatra, procura o profissional de saúde que acompanha essa criança para tratar essa rinite e fazer a vacina. A criança, desculpe, a criança com coriza, ela pode ser vacinada ou não? Tem que aguardar como que é? Então, a criança com coriza, eu acho interessante fazer essa consulta com o pediatra, com o profissional que acompanha, porque às vezes aquela coriza é rinite
E aí a mãe vai várias vezes na unidade de saúde ou no centro de vacina que ela frequenta e ela está com coriza, ela não pode fazer a vacina, mas aquela coriza é rinite. Então, são as duas coisas, né? Você tratar a rinite para que ela não adoeça e, às vezes, o pediatra precisa fazer um comunicado para a vacina. Olha, essa criança precisa ser vacinada, ela tem rinite, né? E ela tá fazendo acompanhamento, está fazendo medicação, está sob cuidados, está melhorando, mas precisa fazer a vacina porque essa coriza não é infecção viral. Sabe o que que eu escuto muito, doutora? Eu escuto muito assim, às vezes o pessoal comentar, puxa, a criança está com coriza, está bem resfriada e os pais acabam muitas vezes não fazendo o exame, o testezinho do Covid. Uhum. Quando fazer o exame do Covid? E bebê também, né? Pode fazer o exame? Bebê pode e deve, porque, inclusive, eles vão estar expostos a complicações, né? E a gente precisa fazer um diagnóstico adequado da criança para poder fazer esse acompanhamento. Então, sim, o bebê precisa fazer o teste do Covid se ele tiver com sintoma, com síndrome gripal, que a gente costuma falar. E não se preocupem porque esse exame ele é feito com material adequado, ele é feito com uma haste flexível, ele é feito com um material mais adequado para que não tenha. O exame é desconfortável, a gente sente isso, né, nos pais. Pô, já vai fazer aquele exame que é chato e tal, mas mais chato é passar uma complicação aí sem ter feito o diagnóstico de que ele estava com Covid, né? E uma outra coisa também, falando de criança pequena, é que tem vários vírus que podem causar síndrome gripal, né? Na criança menor, principalmente agora nas crianças que foram prematuras e que são bem pequenas, a gente tem o vírus sincicial respiratório. Ele é um vírus que ele dá bronquiolite, que também é uma doença respiratória. Então, é interessante essas crianças, né, chegar com sintomas respiratórios. O máximo que você puder fazer para esclarecer esse diagnóstico é muito bom, porque se você faz o teste de Covid e deu negativo, você já afasta algumas complicações, né? Às vezes, se tem um idoso em casa, você já sabe que aquela criança não está com Covid, dá uma segurança maior. Fazer a vacina é uma situação, né, de muita importância, porque, por isso eu falei da vacina e acabei não falando da vacina da gripe, que muita criança ainda não recebeu, e é super importante porque vai prevenir os sintomas de gripe e da influenza, né? A gente se preocupava muito com a influenza antes do Covid, e a influenza era um terror. Na época que teve, há uns 5 anos atrás, o Covid, o pronto-socorro ficou vazio porque ninguém queria ir no pronto-socorro, porque não queria pegar influenza. E agora, quando a gente faz teste rápido da influenza, fala, ai, que bom, a influenza. Olha Que só. diferença, né? É. Mas a influenza Como identificar? ela é prevenível, né, pela vacina. E aí, para a gente identificar febre, e tosse ou dor de garganta, que é a disfagia, no caso, né? A influenza costuma dar febre, mas o ideal mesmo seria fazer o teste rápido para a gente identificar o vírus. Então, existe teste rápido de vírus sincicial respiratório. Nem sempre a gente precisa pede mais quando a criança está num quadro de bronquiolite mais grave, mas o teste rápido de influenza seria bem melhor assim fazer para identificar, e o teste de Covid. E até porque é legal identificar se é a influenza para poder começar o oseltamivir, né, que é o Tamiflu. O tratamento. A gente não pode perder tempo para começar o oseltamivir, porque no primeiro ou no segundo dia seria o ideal que você começasse. E aí, talvez aí, agora, nesse momento, como o vírus do Covid ele vai mudando, né? Ele já teve diarreia, já teve hipotensão, e agora as crianças elas estão reclamando muito as crianças que estão vacinadas, elas têm dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, não tem febre, né? Mas assim, a coriza é presente. Então, é uma síndrome gripal que não está tendo aí febre. Então, é muito interessante a gente fazer o teste de Covid para ver se aquele mal-estar que a criança está tendo com coriza
tem uma coriza profusa. Ela tem alergia, de vez em quando ela tem coriza, agora no frio piorou, né? Está tendo um pouquinho de coriza, mas, de repente, nos últimos 2 dias ficou muita coriza e ela está com dor de cabeça. É bom fazer o teste, né? Às vezes corre o risco da criança estar com Covid, passar e Passar os pais nem batido. saberem. Aham. Tá. Daí vem uma outra preocupação, que é uma preocupação também, até esses dias eu ouvi até um médico lá do Paraíso do Norte, que ele está fazendo uma pesquisa, achei bem interessante, que é sobre a síndrome pós-Covid, né? Uhum. Então, essa síndrome, ou seja, nos adultos, as sequelas que estão ficando, né? Que Ou pode seja, ser em todos os sistemas do corpo, né? exatamente. Então, Queda de seja cabelo, isso, perda de memória. memória, Uhum, os distúrbios do paladar, do olfato, né, que uhum. são bem, às vezes leva 1 ano para melhorar. E a importância, digamos assim, pós-Covid, você fazer uma bateria completa, um check-up, para saber se de alguma forma fragilizou algum. O ideal é passar com o médico que acompanha Uhum, para fazer uma consulta e fazer uma coisa personalizada do que você está tendo, porque as uhum. complicações elas podem ser praticamente em todos os sistemas do corpo. Tem complicações cutâneas, complicações vasculares, né, com o coração e Tá. tudo. Da mesma forma, doutora, então aí que vem a pergunta. Essas sequelas em crianças também podem ficar? Então, em criança a gente precisa ficar bem atento, porque a criança ela pode estar com algum distúrbio de olfato, por exemplo. É até comum que viroses respiratórias causem alguma alteração do olfato, porque ali a mucosa não está funcionando bem. Então, é uma queixa, né? Mesmo antes do Covid, meu filho não está comendo, mas é que ele não está sentindo o cheirinho direito. Daqui a pouco, quando passar essa gripe ou esse resfriado, ele volta a se alimentar, né? Porque a comida tem todo o aspecto, né? O visual, o cheiro, né? Para poder a criança ser atraída pela comida. Mas como que ele vai falar para a gente que teve uma alteração do olfato, uma criança pequenininha? Uhum, ela não se expressa, Não dá né? conta. Então, é legal fazer a consulta, ver o que de alteração que essa criança possa estar tendo, né? Mesmo que faz 1 mês que pegou Covid. Vamos acompanhar, ver como é que está o Olha só como é importante crescimento. ficarem Eu acho que atentos, é né? atento na verdade, assim, essa é a consulta de puericultura, né? Uhum. Que a gente faz periodicamente para a criança, é fazer uma consulta atenta, fazer um exame, né, do desenvolvimento neuropsicomotor. Como a criança é uma fase que está em desenvolvimento, na consulta de puericultura é visto todos esses aspectos, né? Desenvolvimento neuropsicomotor. E aí é uma consulta que para ver se teve alguma consequência do Covid, ela engloba isso, sabe? Perfeito. Doutora, em que momento que a febre é grave? A febre. Então, a febre ela é um sintoma, né? Uhum. E tem muitos pais que ficam muito preocupados com a febre como sintoma. E, às vezes, até de pegar a criança de madrugada e está com febre e leva direto para o pronto-socorro. É importante a gente lembrar assim, que o que a gente precisa tratar não é a febre, é a causa da febre. Então, você dá um remédio em casa para poder ver como é que a criança, né, para poder baixar essa temperatura, é mais importante do que sair com ela correndo para o pronto-socorro. Eu já ouvi pais falando assim, não, porque senão eu vou chegar lá na triagem, vai estar sem febre e aí ela não vai ser atendida. Mas, assim, se chegar com febre no hospital, já tem a triagem é preparada para dar o remédio e aí para poder passar em consulta em seguida. Não é a febre que é a emergência, é a causa da febre. Então, às vezes, está de madrugada, você está em casa com uma criança que está com coriza, né? Começou a coriza à noite, né? Chegou da escola, tem muita criança que fica em período integral, né? Aí chegou da escola, está com coriza. Aí é alergia ou vai dar alguma coisa, né? Vamos ficar atentos. Aí de madrugada dá a febre, deu uma febre de 38, a criança está bem, né? Como é que está bem? Você vê como é que ela está reagindo para aquele horário, né? Ela está conversando, né? Tá. Aí você dá um remédio para a febre e vê se ela melhora.
não precisa sair correndo com a criança para o hospital. Agora, crianças pequenas, menos de 3 meses, que têm febre, aí sim a gente precisa ficar muito atento, né? Porque Quais os riscos? a criança muito pequena, assim, com febre, ela tem risco de ter infecção pela imaturidade do sistema imune, ela tem risco de ter infecção sepse, que a gente fala, infecção generalizada muito rápido. Então, nessas crianças menorzinhas, você pode até dar o remédio para febre, mas o ideal é que seja avaliado o mais cedo possível, né? Então, é só você chegar no lugar que você vai ser atendido e falar, olha, ela estava com febre de 38, daí eu dei um paracetamol e agora está sem febre, mas ela estava com febre. Ninguém vai negligenciar essa sua informação, né? Ela vai ser escutada, a febre referida. E, doutora, por exemplo, uma criança de 4 anos com uma febre de 39, 40 graus, quais são os riscos? Então, é bem melhor que você, né? Tô com uma criança de 4 anos em casa, fez febre de 40 graus de madrugada. Dá um remedinho, porque, inclusive, né? Se você der dipirona ou paracetamol, você pode fazer uma compressa, porque a dipirona às vezes aumenta 1 grau antes de baixar. Então, ela estava com 39, ela vai para 40, os pais se desesperam, aí vão para o pronto-socorro. Quando chega lá, deu o tempo da dipirona, aí está com 38, está com 37,5. Então, assim, deu o remédio, está com uma febre muito alta, pode dar um banho na criança, um banho em temperatura com água, não precisa ser com água gelada, né? Pode dar um banho com água em temperatura, uma temperatura mais fresquinha, morninha mesmo, até porque de noite, que a gente está dando o exemplo, né? E aí você dá a medicação e vê como é que a criança fica depois do banho, né? Se ela, não, depois que tomou banho, aí a febre foi para 38, estava 40, foi para 38, aí ela já quis comer, né? 4 anos, ela já quis um chazinho, ficou bem, não teve queixa, não teve vômito, não teve dor de cabeça. Aí você, tranquilo, né? Tipo, era 4 horas da manhã, daqui a pouco dá para você levar no hospital, não precisa sair, às vezes, no frio, que vai até piorar a criança, né? E aí dá para observar, 4 anos, 5 anos, dá para observar. Agora, se você deu o remédio e a criança está vomitando, tem manchas na pele, tem sinais de gravidade, né? Respiração acelerada, está com rouquidão. Então, porque uma coisa que preocupa aqui é a laringite, por exemplo, né? Se essa criança acorda com desconforto respiratório, falando que não está conseguindo respirar direito, é interessante já levar no pronto-socorro. Mas, assim, se você der o remédio, a febre pela febre, ela não é a emergência. Se você der o remédio e a criança ficar bem, aí, às vezes, é melhor para ela que você aguarde um pouco para levar no pronto-socorro. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da alergia e gripe. Qual que é a diferença? Como saber se é alergia ou se é uma gripe? Então, aí, por isso também que, né, é legal que teve até uma campanha da pediatria que toda criança precisa de um pediatra para chamar de seu, porque daí aquele quadro da criança já é conhecido. Então, por exemplo, agora começou o inverno, a criança começa a ter coriza, mas ela também coça o nariz, ela acorda, né? Aquela criança que acorda coçando o nariz, faz até aquela dobrinha aqui em cima do nariz, tanto que ela coça o olho, coça o nariz. E aí vai fazer um tratamento durante esse período de frio para alergia. E como é que a gente vai diferenciar que ela está com uma infecção de vias aéreas superiores ou ela está com alergia? Não existe febre na alergia, né? Então, assim, se ela teve febre, a gente tem que pensar em infecção de vias aéreas superiores. E aí, se precisa de antibiótico ou não, a maioria das vezes não, mas é legal ter uma avaliação adequada do pediatra para poder estar vendo se precisa ou não. Às vezes os pais ficam até, poxa, eu levei no pronto-socorro, ela não passou antibiótico, mas nem sempre precisa, sabe? Por exemplo, numa amidalite. O teste rápido de estreptococo, para saber se essa amidalite é viral ou é bacteriana. Ela tem esse exame ele é muito bom para estar mostrando se tem a bactéria e, assim, é a forma mais segura de você
verificar se é bactéria ou se é vírus. Mas a maioria das vezes é vírus, e aí cai naquela questão que a gente comentou, que se você dá um antibiótico e a criança não tinha necessidade do antibiótico, você pode estar prejudicando a imunidade, porque você vai acabar com a flora bacteriana, não só do intestino, mas do corpo, né? A nossa flora bacteriana tem uma flora boa que é a de defesa, digamos assim, né? Então, infecção viral, né? Tem essas características, placa fina, mas é difícil até para o profissional de saúde, às vezes, diferenciar. Mas, geralmente, infecção viral, a criança tem uma febre mais baixa, ela não tem uma febre de 39, pode ter diarreia junto, conjuntivite junto, a gente já vai pensar em infecção viral. E aí, esse tipo de infecção não precisa de antibiótico. Mas é muito difícil dizer assim, sem o teste, né? Ou uma As coisa que... placas. Isso, né? É difícil fazer essa diferença clinicamente. É possível. E aí, assim, o inverso também é prejudicial. Se a criança tinha uma infecção bacteriana e aí, de repente, não levou para avaliar, e aí você deu um anti-inflamatório para a criança, um analgésico, um antitérmico, a criança melhorou, e aí ela tinha bactéria e não foi tratada. Isso pode ser causa de um problema chamado febre reumática, que atinge o coração, e antigamente era muito mais frequente, assim, ainda bem, né? Tem esse lado bom de você estar usando antibiótico que antigamente você tinha esse problema da febre reumática e a criança tem que ficar tomando penicilina benzatina todo mês por causa dessa condição que teve uma infecção que foi maltratada e a bactéria faz mal para o coração daí nessa hora. E aí tem essa complicação de ter uma infecção bacteriana que não foi tratada, que foi negligenciada, né? Por isso, muitas vezes, clinicamente, é passado, prescrito o antibiótico para evitar essa complicação da bactéria, que é o Streptococcus do grupo A, que não foi identificado e não foi tratado. Tá. Doutora, outra coisa importante aqui. Uma mãe, por exemplo, que está amamentando e ela está gripada, né? Como que é? Ela pode amamentar? Como que é essa questão da amamentação e a gripe? Isso é bem legal, porque tem mãe que fica preocupada que, mas aí eu tô, né, gripada e eu vou amamentar e vai passar para o meu neném. Você pode colocar uma máscara, né? Aquele que a gente estava falando, né, de higiene da mão e lavar a mão, claro que já é uma coisa que já é, né, esperada, vai amamentar, vai lavar a mão e tudo. E o mais legal disso é que, ao contrário dessa preocupação, que é a preocupação natural da mãe de não querer passar alguma coisa para a criança, no leite materno você vai estar passando uma defesa, uma imunoglobulina que é específica para aquele vírus que está circulando. Então, isso você não vai comprar em lugar nenhum. Você vai estar passando essa defesa para a criança, para uma criança que às vezes tem menos de 6 meses e ela não pode receber, por exemplo, vacina da gripe. Mas aí a mãe pegou a gripe, né? Acabou pegando. Ela vai estar recebendo uma imunoglobulina específica para aquele vírus que está circulando naquela casa. Isso serve também para a situação do Covid? Da mesma forma? A A, mãe está com Covid e está amamentando. Ela vai fabricar imunoglobulina. Essa imunoglobulina no Covid, ela é diferente, ela não fica, tanto que a gente não... pegar Covid não quer dizer que você está imune ao Covid. Mas ela está fabricando imunoglobulina, ela vai passar pelo leite para o bebê. Então, nunca deixe de amamentar, porque você está com sintoma gripal. Tá, perfeito. Uma criança que está com a respiração muito ofegante, né? Quando que a mãe deve se preocupar que tem algo, digamos assim, que não está muito bem no pulmão da criança? No pulmão, pensando em pneumonia, né? Essa criança que ela vai estar com a respiração mais rápida, às vezes ela tem sinais de gravidade, que fica embaixo assim da costelinha, fica forçando, respira muito, a criança já respira um pouco mais rápido que o adulto, mas aí a mãe consegue perceber que ela está respirando muito mais rápido
e às vezes puxa de tanto esforço para respirar, puxa ali entre as costelinhas e embaixo, por causa do diafragma que está puxando. E a maioria das vezes em pneumonia vai ter febre. Existe pneumonia sem febre, mas pensando em pneumonia por bactéria, a criança vai estar prostrada. Ela muitas vezes vai estar mostrando sinal de prostração, ela não quer levantar, só quer ficar deitada, só quer dormir, recusa alimentação. É uma criança que não está bem. Ela precisa ser avaliada. Existe pneumonia viral também, mas a pneumonia bacteriana vai dar esses sintomas assim bem com bastante evidência assim. Tá. Em vários marcos, digamos assim, em relação à infância, sempre aparece o quadro que a criança tem bronquiolite, né? Essa bronquiolite, quando a criança cresce, ela tende a criança tende a, ou seja, a ser um adolescente ou adulto com bronquite, como que é? Então, a bronquiolite, ela é uma condição da criança pequena que teve contato com algum vírus, né? Muitas vezes o vírus essencial respiratório, e ele vai fazer com que ela respire mais rápido, mas essa criança ela ainda não tem músculo ali nos brônquios, nas vias aéreas inferiores que a gente fala, que é o que origina a bronquite. Então, ela vai ter secreção ali, tanto que aumenta a secreção. O tratamento da bronquiolite é soro. Você coloca soro inalatório, soro hipertônico, para poder estar fazendo essa limpeza e essa secreção sair. A bronquite, ela é uma complicação, muitas vezes, que o pai já tem, a mãe já tem, e aí o músculo do pulmão ele vai contrair, e aí você usa medicações para esse músculo relaxar, para ela poder respirar melhor. Então, isso a bronquite é numa criança maior de 2 anos, geralmente, que já tem essa camada muscular nos bronquíolos, e aí o mecanismo é diferente. Você precisa usar essa medicação para o músculo relaxar, que é o salbutamol, por exemplo, né? O salbutamol spray, que faz na máscara com o espaçador. E também precisa usar o corticóide para diminuir a secreção. É uma condição diferente da bronquiolite. Ela pode ter a bronquiolite quando ela era uma criança, às vezes precisa internar, precisa fazer oxigênio, né? Pode se tornar uma condição importante. Mas não quer dizer que ela vai ficar tendo bronquiolites, né? É diferente da bronquite, que se a criança tiver realmente uma predisposição, geralmente familiar, de alergia respiratória, rinite, às vezes tem uma história que alguém já tem asma, e aí essa criança, sim, você fica atento que ela pode ter quadro de repetição de bronquite, né? Que é quando já é uma condição diferente da bronquiolite. Cada criança é uma criança e o quadro imunológico ele é diferente. Então, é importante também os pais estarem atentos a não passarem, digamos, ações medicamentosas, né, sem prescrição médica, né? Isso é importante Isso deixar. é super importante, porque existe o corticóide de uso sistêmico, que é líquido, né? E, às vezes, a criança chega com bronquite e aí é passada aquela medicação no pronto-socorro. Quando a criança começa a tossir daqui a um mês, né? Porque vai pegar todo mês alguma coisa, aí ela começa a tossir de novo. Aí a mãe lembra, eu estou com aquele xarope que o médico prescreveu, eu vou dar. Mas aí, às vezes, não era o indicado para aquela condição que ele está tendo naquele momento. Dor de garganta, sinusite, gripe, ainda melhor saída é o antibiótico? Então, não necessariamente, né? Porque, falando da imunidade, né, que a gente falou no início, às vezes caiu a imunidade porque em adolescente isso é bem legal. Assim, é muito evidente assim que às vezes ele está passando por uma situação de estresse, brigou com o namorado, né? Eu atendi uma vez uma menininha que ela ia para a Olimpíada Brasileira de Matemática, tinha estudado muito, e chegou lá com uma amidalite bem importante. Eu falei, olha, mas você com febre, com essa amidalite, eu sei que a Olimpíada é hoje, mas você não tem condição de fazer essa prova. E aí era esse assim, são fatores de estresse
que acabam influenciando na imunidade e aí expõem o adolescente também, né? Não só a criança, mas o adolescente também a esse tipo de infecção. E aí é legal fazer a avaliação ali, será que é viral ou se é bacteriana? Precisa do antibiótico nesse momento ou não? Porque já está com uma condição que a imunidade, né, já está refletindo aquele estresse que a pessoa teve. Você, às vezes, vai fazer um antibiótico, o antibiótico vai ali agir também na flora intestinal e pode dar complicação, pode dar uma diarreia, por exemplo. Então, daí você acaba complicando mais ainda a condição de saúde daquela criança ou daquele adolescente, né? Delicada, Então, né? nem sempre precisa do antibiótico. É bom que isso fique bem claro, porque às vezes, e nem sempre precisa de raio-x. O diagnóstico da sinusite é clínico. E às vezes a gente percebe que a pessoa fica, né? Poxa, eu levei no hospital e ele não fez um raio-x e disse que era sinusite. Pois é, tá certinho. É. Doutora, eu sei que são muitos os... Nossa, eu acho que daria aqui um dia inteiro para a gente conversar um pouquinho mais. Mas até tem aqui uma curiosidade que até veio de uma mãe, até que eu coloquei aqui no nosso quadro de perguntas, que é em relação à asma. Quando você identifica a questão da asma, quando vê que realmente está numa situação mais grave, o que a doutora poderia falar para a gente sobre a asma? Então, a asma é a bronquite que fica se repetindo, né? E geralmente tem uma história que o pai ou a mãe tem alergia respiratória ou mesmo tem asma, já usa a medicação, né? Da gravidade, né, que você falou. Então, você pode ter uma crise de asma, vou identificar que ela é grave quando a criança, por exemplo, acorda com falta de ar, né, à noite, né? Geralmente essas coisas acontecem mais à noite. E tinha até uma mãe me perguntando, mas por que tem que ser à noite? O que acontece aqui à noite? A gente tem um corticoide, esse corticoide que a gente prescreve, né? A gente tem um corticoide nosso que à noite ele baixa. Então, à noite é que dá a noite da asma, a noite da dor de dente, a noite da dor de ouvido, porque esse nosso corticoide baixa. Então, se a criança à noite ela está respirando com dificuldade, ela não está conseguindo falar, ela fala, eu não estou, né? Aquela condição assim que a gente vê que não está conseguindo respirar direito, não acordar à noite é um sinal de gravidade. Perdão, acordar à noite é um sinal de gravidade, né? Vocês estarem muito atentos, né? Isso. Mas na primeira crise não tem como, né? Você não esperava aquilo, às vezes começou a ter uma crise, é melhor que você pegue a criança e leve para avaliação, né? Esse é um caso de emergência. Mas muitas vezes na criança que já tem asma, já teve pelo menos uma crise, passou em consulta, ela já sabe como manejar aquilo, né? Já tem uma receita para se tiver crise. E aí é muito mais importante você saber manejar aquilo, porque aí você já faz as ações logo no início, de que sair correndo com ela. Tem até um caso lá em São Paulo que foi bem triste, porque a família pegou a criança, era aquela hora do rush, a avenida não andava. Eu trabalhava lá no hospital, na Clínica Bandeira Paulista, e aí o hospital do lado era o São Luís. A família estava se dirigindo para o São Luís, e não conseguiu chegar, porque a avenida estava parada e a criança estava com asma. E, na verdade, assim, talvez se ela soubesse como está fazendo esse manejo dessa crise aguda, né, a criança não precisaria ter ficado presa no trânsito, acabou vindo a falecer, né? Porque não é uma coisa tão complicada, você precisa ter o espaçador, você precisa ter o aerolim spray, e aí você faz e aquilo relaxa a musculatura, porque a sensação que dá é de falta de ar. Mas, na verdade, ela está com o pulmão cheio de ar e não consegue fazer a troca, porque o ar entrou e não sai. Ela fica até com o tórax armado, assim, porque não está conseguindo sair o ar para poder entrar ar oxigenado de novo. E aí, quando você usa esse remédio que relaxa a musculatura, o ar consegue entrar e sair. E, às vezes, mesmo que eu precisei fazer, a criança não ficou bem. Então, ela já tem asma grave, quando ela fica assim, preciso levar no pronto-socorro, né? Mas você já melhorando a condição de troca ali da criança, já consegue levar com mais tranquilidade para a emergência. Nossa, tudo é muito
Tudo é muito delicado e quanta atenção todos devem ter, né? Essa que é a verdade. Doutora, que mensagem a doutora poderia deixar aqui para a gente hoje? Né? Nós estamos falando aqui com educadores, né, professores, gestores, mas que também são pais, né? Tem mães aqui, tem pais. Então, o que a doutora gostaria de deixar como ou dicas ou mesmo mensagem para os nossos educadores e os nossos pais também, né? Acho que eu vou até aproveitar que estou falando com educadores, né? Porque quando eu fui convidada para essa atividade, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que educação é tudo. Quando você entende, né? Por que eu não preciso de um raio-x para fazer o diagnóstico de sinusite? Porque o diagnóstico é clínico, a criança tem sinais, ela já tem uma história. Como é que eu faço o tratamento de uma crise de asma? Né? Você poder dividir com a família, olha, se tiver crise, você usa o espaçador, usa esse número de puffs, de jatos, do spray. Então, quando você entende o que você está fazendo, quando você entende ali o que está acontecendo naquele momento, você participa do tratamento e isso se torna o tratamento muito mais eficaz. Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente divide conhecimento, mais isso beneficia as crianças e os adolescentes. Eu acho que isso também é papel do pediatra, a gente sentar e poder conversar, assim como eu estou tendo essa oportunidade de fazer, né, de falar bastante aqui. Agradeço muito vocês, porque isso só beneficia, né, principalmente as crianças e os adolescentes. Nossa, nós que agradecemos aqui, porque foram informações riquíssimas, né? E que realmente a gente tem que entrar dentro de um consultório, muitas vezes, para a gente poder obter. Então, essa troca aqui, ela foi maravilhosa, com certeza. Eu agradeço a tua presença, com certeza conversaremos em outros momentos também, né? Mas eu tenho certeza aqui que são informações que contribuíram muito aqui para os nossos educadores e os nossos pais. Muito obrigada, doutora Elaine. Obrigada também, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, gestores, professores, educadores de forma geral. E fica aí, ó, quantas informações e dicas preciosas no dia de hoje. Até o próximo podcast aqui do Cinep Paraná. Obrigada.